Muito me dá um choque, eu paro, né? Eu gostaria, antes de começar a falar um pouquinho sobre a mensagem de hoje, de dizer uma palavra de gratidão aí os irmãos aqui da Ilhabela que fizeram esse programa, e foi um sucesso, a gente vê, né? Muito bom. E eu espero que a história, que a dose se repita, né? Por muitas vezes. Eu acho que todos nós que viemos gostaríamos de repetir a dose, e até mesmo a pousada aqui, Samambaias, não? Bromélia. Mas tem samambaia também, tem orquídea, não é? E acho que até a Priscila agradeceria, não é, Priscila? Então, acho que nós gostaríamos que a dose se repetisse sempre com esse tipo de programa ou outros programas que envolvessem a comunidade. Isso é muito bom. Agradecer também a presença de todos. Muita gente veio de longe, não é? Gente que passou até por necessidades fisiológicas no caminho, mas chegaram, né? E a gente quer agradecer esse esforço, não é? Esse esforço e essa contenção urinária que permitiu chegar até aqui. Gostaríamos também de que você, algumas pessoas que teriam interesse, que me falaram de receber uma cópia dessas mensagens por via e-mail, me passa o seu e-mail depois. Alguns de vocês eu já tenho, outros me passam o e-mail e a gente manda, não custa nada, é gratuito, é um meio de comunicação grátis, né? E me parece que o João também está filmando todo o programa aqui, e ele pretende fazer um CD, e depois conversem com ele e ele passa esse programa também. Então, muito obrigado. Ontem nós falamos sobre o casamento que precisa amadurecer, a reunião matrimonial. Falamos sobre marido e mulher, não é? Esposa e marido. E hoje nós queremos incluir mais do que isso, falar sobre a família, e aí inclui não só o marido e mulher, mas também os filhos. Hoje nós gostaríamos de conversar um pouco sobre o lar como Deus planejou. O lar como Deus planejou. O casamento, como nós falamos até ontem, eu repito hoje, não foi uma invenção humana, não foi uma invenção dos homens, não foi uma invenção da Globo. Pode deixar aberto, não atrapalha não atrapalha nada não. Melhorou? Então fecha tudo. E a gente quer mostrar hoje o padrão de Deus sobre o casamento. Muita gente gostaria que a Bíblia fosse um manual sobre o casamento, né? Que a Bíblia fosse um livro de instruções sobre o casamento. Não é, a Bíblia tem outra função. A Bíblia tem a função de revelar o eterno propósito de Deus. Deus tem um eterno propósito que estabeleceu com a humanidade. E a parte da Bíblia, nesse eterno propósito, é trazer a revelação disso, é mostrar como isso ocorreu e como é que ocorre e vai acontecer até o final dos tempos. A Bíblia não é um manual de geografia, de história, de ciência, embora quando ela toca nesses assuntos, são assuntos comprovados, são assuntos que mostram que a Bíblia é verdadeira, que é a palavra de Deus. Mas, e uma vez eu vi um autor dizendo assim: por que a Bíblia, será que a Bíblia não tem muito interesse nas famílias? Por que não traz muitas referências sobre a orientação familiar? Será que o interesse maior é a igreja e a família não tem interesse no aspecto bíblico para Deus? Claro que tem, claro que tem. É que tudo que a Bíblia fala para os relacionamentos e para todos os comportamentos se aplica à família. Portanto, a Bíblia toda é para a família. Se Jesus me ensina a amar o meu próximo como a mim mesmo, se Jesus me ensina a amar o meu inimigo, então isso também cabe dentro da minha família. Ele não está falando ali para a família: olha, ama o teu inimigo. Se alguém tiver fome, dá-lhe de comer. Não está falando diretamente para a família, mas cabe para a família, porque é óbvio. Muitas vezes o inimigo do homem está lá dentro da sua própria família. E aí você tem que aprender a amar. Portanto, a Bíblia toda é para a família. E como foi Deus que instituiu a família, na realidade, a primeira instituição, não é,
que Deus instituiu foi o casamento. O Francisco estava conversando comigo antes desse encontro, e ele estava até conversando sobre essas questões, não é? O que acha do casamento feito no cartório, e aquela pessoa que se juntou e não casou no cartório, aquela pessoa que não passou pela igreja, que fez uma união, como é que é? É casamento. Quando Deus instituiu a igreja, quando Deus instituiu o casamento, não existia igreja, não existia o povo de Israel, não existia cartório, não existia organizações políticas, nada. Era um casal. Deus uniu e eles passaram a viver juntos e a partir dali a família. Depois os governos resolveram que precisaria organizar a sociedade até para preservar situação de filhos, situações familiares e propriedades. Então, os governos instituíram o registro civil. Mas o registro civil não é casamento, não garante o casamento. Eu conheço uma pessoa, até comentei com o Francisco, eu mesmo realizei a cerimônia de casamento dele, ele tinha feito no cartório, na igreja, depois de 3 meses separou. Então o papel não vale nada? Para que vale o papel? O casamento não é o papel, e o casamento não é a aliança que nós usamos, embora devemos usar, não é? Porque isso mostra socialmente o nosso compromisso, mas o casamento não é isso. O casamento é muito mais do que isso. Como falamos ontem, o casamento é uma vocação. O casamento é um chamado de Deus. É uma instituição divina. Portanto, é superior ao papel ou a qualquer cerimônia religiosa que possa haver. Em Efésios, capítulo 5, versículo 21, até o capítulo 6, versículo 4, tem uma narrativa de como deve ser a igreja, como Deus planejou. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A família toda tem essa sujeição mútua. Sujeição mútua. Depois ele continua falando, as mulheres, ele começa a falar individualmente das pessoas dentro do casamento. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Continuando, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. E ainda na continuação da passagem diz: filhos, agora fala da terceira parte da família. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o lar como Deus planejou. Nós deveríamos manter acesa essa chama por todos os tempos, enquanto tivermos vida. Esse é o planejamento de Deus para o lar. Se isto for respeitado, provavelmente encontraremos a satisfação e a plenitude da realização conjugal matrimonial.
Quais as características do lar como Deus planejou? Baseado nessa passagem que acabamos de ler, porque na realidade essa passagem é uma passagem das mais elucidativas, das mais explicativas sobre a igreja. Como? Quais são essas características? A primeira coisa que a gente vê é que o lar é um lugar onde cada um ama o seu próximo como a si mesmo. Então não é uma questão de autoridade, quem manda mais, quem manda menos, não é uma arena para se disputar, embora isso às vezes aconteça, um conflito dentro do lar, mas o lar é um lugar onde cada um ama o seu próximo como a si mesmo. Nessa passagem que nós acabamos de ler, diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É uma sujeição mútua. E em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como é que você cumpre a lei de Cristo? É levando as cargas uns dos outros. Eu tenho que levar a carga não só dos meus irmãos, mas da minha esposa, meus filhos, ajudá-los, e eles levarem a minha carga, porque um dia a minha carga pode ficar mais pesada que a deles, e assim o lar pode continuar. Em Gálatas ainda 5:13 diz: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Na realidade, servo quer dizer escravo. Sede escravos. E o escravo, ele trabalhava para o seu amo, para o seu senhor, sem nada em troca. Ele não tinha salário, ele não tinha férias, não tinha direitos nenhum. Não tinha direitos nenhum. Ele não tinha nem nome próprio. Ele era o escravo do senhor fulano de tal. Ele tinha uma argola pendurada na orelha que dizia que ele pertencia àquele senhor. E ele deveria servir àquele senhor com todo o seu esforço, com toda a sua capacidade, com seus talentos. Essa atitude dentro do lar, se cada um tiver, marido, mulher, filhos, então o lar vai respeitar esse princípio bíblico, servindo uns aos outros pelo amor, não pela pressão, nem pelo medo, não porque a Bíblia fala, não porque isso, mas porque eu amo, baseado nesse sentimento maior da humanidade, que é o amor. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essa ideia é fabulosa em todo relacionamento humano, muito mais ainda dentro do lar. É você considerar o outro como se fosse superior a você, sem partidarismo, sem puxar a sardinha para o seu lado, sem se vangloriar, mas por humildade. Por humildade. E não tendo em vista só o que é seu. Se eu tenho uma decisão, alguma coisa para fazer no meu lar, que eu gostaria, que seria bom para mim, seria agradável para mim, mas não é bom, nem útil para minha família, então eu não deveria fazer. Porque eu tenho que levar em conta, não é? O que não é propriamente meu, mas também o que é dos outros. Considerar, tudo que eu fizer tem que considerar o meu contexto familiar. Em Romanos, capítulo 12, versículo 10, diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, nós temos que nos amar, e eu tenho que estar sempre tentando honrar as pessoas com as quais eu me relaciono, principalmente no casamento. Jesus é o nosso exemplo perfeito. O melhor exemplo que pode ter nesse aspecto é o nosso mestre. E ele diz que ele não veio para ser servido, mas para servir. Você já pensou nisso? A Bíblia diz que o homem tem que ser no seu lar como Cristo é para a igreja. Cristo veio não para que a igreja fosse, embora a igreja presta serviço a ele, não é? Porque nós temos que fazer isso mesmo. Mas é ele que veio para nos servir. Não apenas isso, ele veio até para dar a vida dele. E ele mostrou muitas vezes
através do exemplo, de lavar os pés dos discípulos, de estar sempre pronto a ajudar. Jesus veio para isso. O marido, ele deve fazer isso com relação ao seu lar. E vice-versa, a esposa também. Amar, nesse texto que nós lemos no início, de Efésios capítulo 5, é mencionado 5 vezes. Olha a importância desse verbo na nossa vida. E esse amor é o mesmo mencionado lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que é aquele hino ao amor, que algumas pessoas dizem que o capítulo 13 de Coríntios era um cântico que os primitivos cristãos cantavam quando estavam até escondidos das autoridades, da perseguição, eles uniam e cantavam em 1 Coríntios 13. Leia em casa esse capítulo inteiro, você vai ver que maravilha. Mas tem um trecho desse capítulo que fala sobre o amor, que diz assim: o amor não procura os seus interesses. Se o amor não procura os seus interesses, ele procura o interesse de quem? Do objeto do seu amor. Amar, como falamos ontem, é assumir um compromisso incondicional com uma pessoa imperfeita. É isso aí. Uma pessoa imperfeita. E eu quero amar essa pessoa sabendo que ela não é perfeita. O casamento, o lar e a família são uma parte do plano de Deus. E, portanto, é só Ele que tem autoridade e as recomendações e o padrão para nos dizer como é que esse plano deve funcionar. Outra coisa que nós vemos nessa passagem é a necessidade de ter responsabilidade dentro do lar. Não é uma brincadeira. É como eu mostrei ontem, que existe casamento entre crianças, 2 criancinhas que vão casar, e às vezes eles até brincam, vamos brincar de casamento? Não é? E brincam, porque para a criança é uma brincadeira. Mas nós adultos, nós temos que encarar isso como uma responsabilidade, não um passatempo, uma brincadeira, uma coisa que passa e não tem muito valor. Não é bem assim. Quando nós lemos a passagem de Coríntios lá, nós olhamos um organograma. Toda empresa, toda instituição que se preza, que tem sucesso nas suas atividades econômicas, administrativas, etc., toda empresa, ela tem um organograma, que significa o quê? Uma forma organizacional que todo mundo deve respeitar. Não é isso, Carlos? Você que é administrador, a organização tem que ter um organograma onde define responsabilidades, não é? E não apenas a responsabilidade, mas tarefas. Então, esse organograma na família existe nessa passagem que acabamos de ver. Diz assim que Cristo é o cabeça do homem, Cristo. Então, ele é a pessoa principal no nosso lar. A pessoa principal no nosso lar, no meu lar, não é a minha esposa, não sou eu, não é meu filho. Algumas pessoas até, principalmente pais jovens, pais mais recentes, costumam colocar às vezes o filho num pedestal acima do que deveria. Nós temos que proteger. Lógico que temos que proteger, como todos os animais protegem as suas crias, nós temos que proteger nossos filhos. Mas precisamos ter cuidado de não exagerar, porque a parte suprema da nossa família é Cristo. É Cristo. Ele é o cabeça, depois dele vem o marido, diz: marido, seja submisso a Cristo. Depois fala que a esposa deve ser submissa ao marido. E depois fala que os filhos devem ser submissos aos pais. E os filhos devem ser submissos a Cristo. A esposa também deve ser submissa a Cristo. Esse é o organograma familiar. Todo mundo é submisso a Cristo, só que tem responsabilidades diferentes. Não é uma questão de eu mando mais. Quando você vai numa empresa, por exemplo, lá tem o diretor-geral, e lá tem o gerente, e lá tem o chefe de setores. Não quer dizer que um é mais importante que o outro. Não, todo mundo ali é importante nesse organismo. Só que cada um tem uma tarefa, cada um tem uma função, cada um tem uma responsabilidade. No casamento é assim. Esse é o padrão organizacional. Porque o marido, diz naquela passagem, é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Novamente aí reforçando esse princípio do organograma. A passagem também declara que os filhos que vivem no lar devem obedecer a seus pais. E alguns filhos são tão gratos aos pais que mesmo não estando mais no lar, tendo saído, eles ainda prestam uma reverência, um respeito aos pais. Isso é muito bom, isso é bíblico, não é? Filhos, diz assim, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A obediência é importante dos filhos. Diz assim, para que o lar seja como Deus planejou, cada membro da família deve estar disposto a aceitar as responsabilidades que Deus lhe deu. Nem a esposa, nem os filhos devem realizar aquilo que é da responsabilidade do marido ou do pai. Então, cada qual tem sua função, cada qual tem sua responsabilidade e cumpram essa responsabilidade e assim a família vai em frente. A palavra-chave para o cabeça da família, para o marido, para o pai, é responsabilidade. Muita gente se orgulha. Quando a Bíblia diz marido, você é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele se enche de jactância, se enche de orgulho como se fosse uma coisa muito importante. Não, ele é tão importante quanto a esposa. O que ele tem é uma responsabilidade. Deus está colocando uma responsabilidade. Quando Deus diz assim, Walter, você é o cabeça do seu lar, Ele está dizendo, se acontecer alguma coisa no teu lar, eu vou cobrar de você. Você é que é o responsável. Quando o dono da empresa vai lá e alguma coisa lá na empresa, a produção não está saindo como deveria, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar, não o funcionário que está trabalhando lá na máquina, ele vai chamar o chefe da seção e diz, olha, você é o chefe, o que está acontecendo aí na tua seção que não está indo bem? Assim também no casamento. Então, portanto, qualquer coisa errada no meu casamento, eu tenho responsabilidade. Ser cabeça não é privilégio, é responsabilidade. O homem tem a responsabilidade de liderar o lar, tanto em questões materiais quanto espirituais. Principalmente nas relações espirituais, nas questões espirituais. Porque a minha família pode se perder espiritualmente e aí Deus vai cobrar de mim. A família funciona maravilhosamente bem quando todos os membros aceitam as responsabilidades dadas por Deus. Claro que isso não resolve todos os problemas do lar, mas aproxima a família desse ideal. Porque nós queremos uma família boa, queremos uma família que resolva todos os problemas, né? Então isso significa o quê? Que nós não seremos perfeitos, mas nós estaremos bem próximo desse ideal. Isso é legal. Isso é que importa. Aí, nessa altura do campeonato, surgem duas perguntas que não podem ficar caladas. A primeira pergunta é a seguinte: mas, se no lar alguns aceitam essa responsabilidade e outros não, como é que fica? A outra pergunta é relacionada com essa: como eu posso cumprir o meu papel quando ele ou ela não está cumprindo o dele ou o dela? Então tem lá um marido que é muito fiel a Deus, ele é responsável, ele assume seu papel, mas a esposa não. Ou vice-versa. Como é que fica essa situação? E aí, eu particularmente, não tenho resposta para isso, mas o apóstolo Paulo responde. E ele responde da seguinte maneira: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ah, mas ele não é flor que se cheira. Então, para de cheirar, mas continua respeitando ele. Continua respeitando ele como se estivesse respeitando o Senhor. É difícil. Algumas pessoas passam uma vida inteira casadas com um traste. E aguentam. Como se fosse ao Senhor. É difícil, viu? É difícil. Eu sei que muitas pessoas poderiam até dizer, olha, mas que
Que sina, como o Norberto usou a expressão, mas que sina que eu tenho. Olha o que fala para os filhos: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Mas o meu pai não é muito legal, não importa, obedeça. A menos que ele te peça para fazer uma coisa que não é no Senhor. Por exemplo, um pai que teme a Deus, ele nunca vai pedir para você roubar para ele. Porque tem pai que faz isso: filho, olha, vai lá na feira, e a hora que não tiver ninguém olhando, você bota na sacola algumas coisas, porque eu estou sem dinheiro. Pode ensinar. O filho não precisa obedecer isso, porque ele obedece os pais no Senhor, naquilo que é justo, naquilo que é correto. Então, esse é o princípio. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 23, amplia, não é? Expande esse pensamento. E qual é esse pensamento? O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Isso funciona na empresa, isso funciona no lar, isso funciona na igreja, isso funciona com a nossa vizinhança, com todo mundo. Quando você fizer alguma coisa para alguém, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Para Deus. E Deus te recompensará por isso. Agora eu faço essa pergunta para você: a igreja é tudo que ela deveria ser? Olha, uma vez eu ouvi um pregador dizendo, e ele tinha razão, ele dizendo assim: olha, infelizmente a igreja que eu frequento é uma cruz para mim. É muito problema. A igreja, infelizmente, é mais humana do que eu gostaria que ela fosse. A gente sabe que a igreja é divina, é o corpo de Cristo, mas o cabeça é perfeito, mas o corpo é composto de seres humanos. E a igreja muitas vezes nos decepciona. A igreja muitas vezes é como a igreja de Corinto, cheia de imoralidade, cheia de problemas de... A igreja de Corinto tinha problemas de desunião, de imoralidade, de litígio entre os próprios irmãos. Você lê a carta de Corinto e você fala: nossa, como é que esse povo podia se chamar o povo de Deus com toda essa problemática? E a pergunta seguinte é essa: será que Jesus deixa de amar a igreja porque ela não é como deveria ser? Ele continua amando a sua igreja, né? Apesar dela ser como ela é. E quando a Bíblia diz marido ama a sua mulher, é essa a resposta. Não faz mal que ela não cumpra o papel dela, faz mal que o marido não está cumprindo, mas a nossa responsabilidade é continuar amando no Senhor. Ontem eu trouxe o Shrek e a Shreca, hoje eu trouxe os Shrequinhos, né? Que é o exemplo da família, aparentemente na foto e na ficção, né? Família ideal. Amar, o que é amar segundo as Escrituras? É colocar os interesses da sua família acima dos seus. Lembra aquela passagem? Não tendo em vista os seus próprios interesses, considerando os outros superiores a si. Então, amar é colocar o interesse da minha família. Eu tenho que pensar primeiro na minha família, depois em mim. Isso é amar, tanto com relação aos pais, como com relação aos filhos. Porque é o amor que sustenta a família. O que dá base, o que dá sustentação é o amor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a responsabilidade do homem para com a sua mulher. Ame como Cristo amou a igreja. Tem um modelo. Não é assim, amar como você viu no filme, amar como você viu na novela, amar como você leu naquele livro, como você viu na revista. Não, é amar como Cristo amou. Tem um modelo, tem um exemplo, tem alguma coisa que a gente possa ver para imitar. E Cristo morreu por nós. Ele sofreu muito. Jesus sofreu inocentemente. Ele não tinha culpa nenhuma. Ele foi um justo que passou por esta terra e não foi bem compreendido, e foi crucificado, foi maltratado, e fez isso por você e por mim. Embora nós não sejamos perfeitos.
Os maridos devem amar a sua mulher como seu próprio corpo. Interessante, quando diz assim, que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. A mulher se une ao marido, portanto ela é como se fosse meu corpo. O homem é o cabeça da mulher, como se ela fosse o seu próprio corpo. Portanto, se eu amo minha mulher, eu estou amando a mim mesmo. Pelo menos isso é um conforto para os egoístas, não é? Para os egocêntricos, não, eu amo como se fosse a mim mesmo. E é claro, funciona. Cada um de per si, diz no versículo 5, no versículo 33, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. É interessante, viu? A Bíblia tem muitas passagens que você deve amar o próximo, amar o inimigo, amar uns aos outros, mas a Bíblia nunca ensinou dizendo assim, olha, ame a si mesmo. Por que será que a Bíblia não tem nenhuma passagem que diz, olha, você deve amar a si mesmo? Porque todo mundo ama a si mesmo, né? A primeira pessoa que você começa a amar na vida é você mesmo. E depois você começa a amar os outros. A criança, quando nasce, ela pensa nela. Depois ela começa a pensar na mamãe, que alimenta, depois pensa nos irmãos e assim por diante. Então, ame a tua mulher como você ama a si mesmo. E filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A palavra de ordem para os filhos é obediência. Obedecei, obedecei. Essa é não apenas o respeito, mas a obediência. Os filhos precisam obedecer os pais. Infelizmente, teve uma época no mundo que era a época patriarcal, quando a família era regida pelo patriarca, pelo pai. Ele comandava tudo. Depois houve umas mudanças sociais aí, e ficou uma época matriarcal, onde a mulher começou a dominar as relações familiares. Hoje, nós estamos... E sabe que isso é verdade. Eu tenho uma amiga que fez uma pesquisa lá na PUC e ela publicou um livro sobre o ciclo de vida familiar. E nesse livro dela, ela mostra nessa pesquisa que ela pesquisou quase 5 mil casais em São Paulo, na cidade de no estado de São Paulo inteiro. E ela diz que agora o que existe é uma tendência filiarcal, não é mais patriarcal, nem matriarcal, filiarcal, onde o filho é o pequeno Deus do lar. Ele é o nosso Deusinho, e você vê a criança irrequieta, criança desobediente, criança que os pais não conseguem controlar, que domina, a criança domina os adultos, porque os pais não estão conseguindo, estão colocando a criança num nível maior do que ela deveria ser colocada. A criança precisa ser amada, a criança precisa ser cuidada, nós temos que proteger a nossa cria, nós temos que proteger os xerequinhos, mas lembre-se, antes de conhecer teus filhos, você conheceu teu marido. Os teus filhos é fruto do teu marido, é fruto da tua esposa. Não estou dizendo para amar menos, não estou querendo dizer isso. O que estamos querendo dizer é que a prioridade no lar deve ser pai e mãe, e os filhos consequência disso. Se o pai e a mãe se amam adequadamente, os filhos vão ser beneficiados com isso. Filho não é Deus. Filho é fruto da gente. Deus é outro? É outro. Provérbios 22, 23 diz assim, com relação aos filhos, porque tem muitos filhos que já têm pais crescidos, não é? Crescidos na idade, como eu, assim. Então diz assim, ouve teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Eu fico muito triste quando eu vejo uma família que tem lá um velhinho que montou toda uma estrutura, trabalhou a vida inteira, comprou seus bens, mas sustentou os filhos, e na velhice ele é incômodo porque ele já não produz mais, ele já não tem mais controle motor, ele já fica chato, já fica esclerosado, com Alzheimer, etc. E aí os filhos desprezam. Tenho ouvido casos aí de que o cara construiu uma casa bonita,
criou seus filhos naquela casa, e quando ele ficou velhinho, os filhos começaram a tomar conta e fizeram um barraquinho para ele lá no fundo, que agora ele só precisa daquele espacinho. Eu lembro de um caso, que acho que até alguns de vocês já ouviram, que tinha um casal que tinha uma criança pequena, e eles tinham um pai velhinho, bem velhinho, e que eles chamavam ele para comer com ele à mesa, mas o velhinho já não tinha mais o controle motor. E na hora de comer, ele derrubava o líquido, quebrava prato, e fazia todas aquelas coisas incômodas, inconvenientes. E aí a mulher disse para o marido, olha, nós vamos acabar quebrando todos os pratos e tudo. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos pôr uma mesinha lá no canto e comprar uma cumbuquinha de madeira, uma colher de pau. Falaram, vamos dar isso para ele, porque assim ele não vai dar prejuízo. E um dia eles chegaram em casa e o menino estava com um pedaço de madeira e uma faquinha, mexendo. Falou, o que você está fazendo, filho? Falou, eu estou fazendo uma cumbuca de madeira para quando vocês ficarem velhos. Para a gente pensar um pouco, não é? Nós não podemos desprezar os nossos pais quando atingirem a velhice, porque isso é uma recomendação bíblica. Em 1 Timóteo diz assim, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Não é que você está fazendo um favor, você está recompensando por algo que ele já fez por você. Não é? E, pois isto é aceitável diante de Deus. E nós queremos fazer coisas aceitáveis para Deus. Então, precisamos ter cuidado dos nossos velhos. Mesmo porque todo mundo aqui vai ficar velho. Espero, a menos que você morra antes. Senão todo mundo vai chegar nessa necessidade. O lar como Deus planejou é um lar com Cristo. Não podemos esquecer disso. O lar bom que Deus planejou é um lar com Cristo. Ele é o cabeça, Ele é que comanda. Ele que é o Senhor da casa. Que Cristo abençoe a nossa família. E mais uma vez, muito obrigado por esse encontro que para mim foi muito legal.